isso aí. Muito bem. Gente, vamos caminhar aqui. Hoje o microfone tá bom, hein? Vamos orar então, já que a Célia não tem medo da gripe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, pelos grandes feitos do Senhor na nossa vida. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dá capacidade, Senhor, para entender a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, para que tudo que Ele vier ensinar, Senhor, entra na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos viver, Senhor, aquilo que aprendermos da Tua palavra para a glória do Teu santo nome. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, nós estamos aí no capítulo 7 e ele trata sobre o casamento. E Paulo, como eu comentei com vocês, ele está respondendo as perguntas que a igreja de Corinto fez. Se você tem alguma pergunta na sua cabeça que Paulo não tenha respondido, foi porque a igreja não perguntou. Então ele não vai responder, tá? Mas o que ele responde já é suficiente para a gente traçar uma boa teologia em relação ao casamento. E o último slide que eu coloquei foi esse dos versículos 15 a 16, porque ele contemplou um casal onde ambos estão casados e ele diz, olha, não é para ninguém se separar. Depois ele contemplou um outro cenário que é esse aqui, né, do caso de um incrédulo querer se divorciar. Então foi aqui que nós paramos, e aí ele vai dizer, né, todavia, se o descrente desejar se separar, que se aparte, né? Aí teci alguns comentários sobre a dificuldade que algumas pessoas enfrentam em realmente deixar a parte em pecado partir e sofrer as próprias consequências, né? E algo que nós vemos no Antigo Testamento, vira e mexe, é Deus realmente deixando o povo sofrer por conta dos próprios pecados, né? E hoje em dia, o próprio texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai nos mostrar que Deus disciplina a quem ama. Então, deixar a parte que você ama sofrer, isso também faz parte do cristianismo, não é algo tão estranho, tá? E aí, em tais casos, a pessoa não está debaixo de servidão, significa que ela não precisa ficar presa a essa situação, e essa servidão vai fazer contraste à expressão para solteiro, que é ser livre. Então, aqui você tem a servidão do casamento, você está preso no casamento, e quem é solteiro ou quem está divorciado está livre, tá bom? E aí ele vai dizer que nós somos chamados para a paz. Afinal de contas, nós não temos como saber se o marido dessa mulher vai se converter, nós não temos como saber se o contrário também será a mesma coisa, tá bom? Porque ele sempre vai fazer essa relação. Primeiro ele fala do homem, depois fala da mulher. No que diz respeito ao casamento, a Bíblia sempre trata homem e mulher de igual valor, tá? A única diferença vai ser nas questões de função. E essa mesma natureza de organização nós encontramos na Trindade, tá bom? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles formam um único Deus. Os três são iguais em valor, só muda a organização. E o casamento reflete isso, tá bom? Muito bem, nós paramos por aqui. Eu dei essa conclusão geral em partes, não é? Pelo menos até onde nós estudamos, que foi que o crente nunca deve tomar a iniciativa do divórcio, tá? Essa é a linha geral, a consideração geral, exceto em caso de traição física, tá bom? Adultério físico. E mesmo aqui cabe o perdão, cabe no sentido de você é obrigado a perdoar, mas não é obrigado a continuar com a pessoa, tá bom? Perdoar, você tem que perdoar, tá? E pastoralmente eu fiz o comentário que em casos de violência grave é muito melhor uma divorciada viva do que uma casada morta, entendeu? A vida, seja da mulher que tem um marido violento, seja do marido e tem uma mulher violenta, vale mais do que o casamento, né? Então assim, são situações
meu, que você vai pegar assim uma vez na vida, outra na morte, ou nunca vai pegar. Né? A pessoa vai ficar sabendo assim que aconteceu tal coisa. E é isso que acontece, certo? Então, só uma recapitulação rápida. E aí nós vamos continuar, versículos 17 a 24. Vamos escutar a leitura. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Muito bem, aqui havia uma preocupação por parte de alguns dos coríntios, que era, olha só, agora que eu me converti, eu devo mudar a situação social que eu tenho hoje, né? E aí ele vai falar, não, de forma alguma. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Então, quando você foi chamado, você era solteiro, agora que você se converteu, você não é obrigado a se casar. Você, quando foi chamado, você foi chamado por Deus. Quando você se converteu, você era casado. Era casado, seu marido é incrédulo, então você é obrigado a se divorciar? Não, continue casado. Então, essa preocupação existia na cabeça desses irmãos. Eu tenho que mudar a minha situação social? Não. E por isso que ele vai estabelecer essa regra geral. Permaneça na condição, né, na mesma condição quando você foi chamado. Você não é obrigado a alterar. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, quando ele coloca, continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, essa aqui é a primeira vez que ele vai dizer isso. Ele vai repetir mais 3 vezes, tá? Porque é algo que ele quer enfatizar de fato, que não precisa mudar. Então ele continua, né? Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Aqui eu parei. Né? Porque não, vamos lá, né? Gente, a circuncisão, se você nunca deu um Google para ver como que é feito, é aquela coisa. É quando a pele do prepúcio do pênis é retirado. No judaísmo, isso acontece no 8º dia. Diz a ciência, diz os médicos, que justamente no 8º dia é quando a coagulação do indivíduo está no auge da existência. E antes disso não é tão eficaz a cicatrização e depois disso também não. Fica aí para vocês pesquisarem. Mas uma vez feita essa cirurgia, não volta a crescer a pele de novo. O amigão fica lá desencapado. Não tem como desfazer a questão. Só que aí ele pega e diz isso. Foi alguém chamado sendo circunciso. Então assim, um judeu já circuncidado se converteu. Aí ele fala, não desfaça a sua circuncisão. Aí eu falei, meu, como que alguém vai desfazer? E os caras tinham um jeito de desfazer. 2 formas, uma forma manual e uma forma cirúrgica. A manual era que eles continuavam a esticar o restinho de pele que tinha sobrado. Então, em alguns homens, ainda tinha um resquício do prepúcio de quando ele foi circuncidado na infância. Então, eles com peso, colocavam algum tipo de amarra, alguma coisa que prendia na pele e deixava pendurado. E ao longo do tempo, não sei quantos dias, porque aí já é demais, não conseguir essa informação, a pele vai esticando e forma mais ou menos o que era um prepúcio. Olha só. E isso na época de Paulo, há 2000 anos atrás. E por que as pessoas fariam isso? Porque, como sempre, né, havia uma rixa entre gentios e judeus. Em alguns momentos, ser judeu era vergonhoso, porque foi o povo que desprezou o Messias, foi o povo que matou Jesus Cristo. Então, puxa, eu me converti, eu faço parte do povo que matou o Messias, então eu devo desfazer minha circuncisão? De maneira nenhuma.
né? E a segunda forma de desfazer a circuncisão era por enxerto, né? Olha só como eles... Aí eu não consegui descobrir de onde que eles provavelmente tiravam um pedaço de pele de alguma parte do corpo, encaixava ali e pelo jeito alguma coisa mais ou menos dava. Então, o desespero era tanto por fazer a vontade de Deus e agradar a Deus que eles pensavam nisso. Teve alguns casos que o judeu ele queria participar dos jogos gregos. E no mundo... Aqui, a Grécia não existia mais, mas os jogos permaneceram. E para o judeu, expor a circuncisão era um negócio assim íntimo, porque fazia parte da fé deles. E o judeu, biblicamente falando, ele sempre foi assim muito moralmente correto, né? Perto do mundo grego, os gregos eram tudo doido, né? Não era à toa que eles corriam nus. Parte de correr nu era porque era a mobilidade, mas também porque tinha imoralidade depois, né? A exposição dos corpos, coisa e tal. Então, o judeu que queria participar desse tipo de jogos e não ser tão exposto como judeu, ou pelo menos ser identificado como judeu, ele passava por esse procedimento para reverter a circuncisão e aí ele participava dos jogos, né? Isso aí foi novidade para mim. Achei bastante esquisito, mas é isso aí, tá? Então, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Isso aí é mais fácil, né? Poxa, eu nasci romano, agora me converti. Eu tenho que fazer a circuncisão? Não precisa. Então, isso aqui eu não preciso nem explicar. Isso aqui é mais fácil. A circuncisão não significa nada. Gente, isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo, porque muitas práticas judaicas, até hoje, você vê as igrejas aí copiando, né? Igreja com arca da aliança, igreja com candelabro, pastor se vestindo de sacerdote, sabe? Deixar a dieta de Daniel. Então, por não sei quantos dias eu não vou comer carne, eu vou comer só legumes. Tá bom, faz o que você quiser, mas não existe essas questões dietéticas. Não seguimos mais isso. Calendários, não seguimos mais isso, não é? Então, a circuncisão também nada mais significa. Agora, o que significa é o que Gálatas vai falar. É a circuncisão, ou é Romanos, acho que é Romanos, né? Circuncisão no coração. É essa circuncisão que vale. O problema de muitos dos judeus é que a circuncisão foi feita na carne e não no coração. Aí já era. Aí não tem o que fazer, né? Aí, problema. E a incircuncisão também não é nada. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Gente, se você é crente em Jesus Cristo, nasceu judeu, nasceu gentil, está circuncidado, é um incircunciso, não tem problema. O que importa, o que realmente importa é isso aqui, ó, obedecer a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus, tá? O judaísmo tem muita coisa legal. A cultura judaica é fantástica. De vez em quando eu estou preparando sermão, eu entro lá no ChatGPT, que me ajuda bastante, e eu pergunto assim para ele, qual que é a perspectiva dos judeus messiânicos sobre esse ponto aqui? E ele traz umas reflexões bem interessantes, né? Então, vale a pena se atentar. Mas o que importa mesmo é a obediência. Esquece as práticas messiânicas, não, as práticas judaicas, tá? E por aí vai. 20. Cada um, olha aqui de novo, ó, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. É a segunda vez que ele vai enfatizar isso. E se ele está enfatizando é porque o pessoal tinha problema nessa área, ok? Ele vai continuar nesse mesmo assunto no slide seguinte, 17 a 24. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e permanece ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos,
Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Tá funcionando a transmissão. Muito bem. Gente, olha só, esse texto é um dos mais interessantes aqui de 1 aos Coríntios, pelo seguinte, olha só o que ele vai falar a respeito do escravo. Ele pensou sobre ser circunciso e incircunciso, e agora ele vai falar sobre a escravidão. No nosso país, a escravidão, ela é considerada como uma mancha, né? Um momento vergonhoso da história. E a escravidão, de fato, é vergonhosa, é muito pesada. E ela aconteceu no mundo inteiro, por toda a existência humana, até o século XIX, quando começou, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros lugares foi abolido antes. Mas sempre houve escravidão. Se você pega, desde quando Jacó desce para o Egito, desde a história de Abraão, mais de 2000 a.C., eles já tinham escravos. E aqui, na Grécia, continua essa mesma realidade. E, diferentemente do nosso país, quando nós pensamos em escravidão, nós associamos a negros, lá não existe isso. Tá? Você tinha escravos de praticamente todas as nacionalidades. Às vezes a pessoa tinha uma dívida tão grande que ela se tornava escrava. Ela se vendia, que foi o que aconteceu com os egípcios na história de José. Lembra que chegou um ponto que eles já tinham dado as ovelhas, já tinham dado o dinheiro, o ouro, a prata, o terreno, e aí eles se venderam. Então todo mundo virou escravo, era algo normal. E no Império Romano, por vezes era muito melhor ser escravo do que ser um assalariado. Tem um livro muito interessante do John MacArthur, e eu acho que ele se chama Escravos mesmo. Eu li esse livro, e ele vai fazer um paralelo de que nós somos escravos de Deus. Só que o escravo daqui, dessa época, ele vai mencionar isso, que ele tinha muito mais segurança de vida do que um assalariado. Por quê? Porque como o pessoal lá era jornaleiro, era diarista, ganhava por dia, hoje tem trabalho, e amanhã? Como é que fica? Hoje eu vou ganhar o meu 1 denário, que vai ser suficiente para pagar as contas de hoje, e amanhã? Onde que eu vou dormir amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar, para comer? O escravo não tinha esse problema, porque ele sabia que o senhor dele dava comida, local, proteção, cuidava da saúde, né? Então, o sistema escravagista era diferente. Claro, tinha maus tratos, tinha senhores que batia, senhores que matava, era sim considerado um objeto, mas a situação era bem diferente de como foi aqui no Brasil. Então, ele vai falar isso, olha, se você foi chamado, você se converteu sendo escravo, não se incomode com isso. Nossa, agora que eu me converti, eu preciso me libertar do meu Senhor. Não. Agora, se você puder conseguir a sua liberdade, consiga. Né? E isso chama muita atenção, porque o cristianismo, ele não chama as pessoas a se rebelarem contra a sua situação social. Não é isso. O cristianismo, a fé cristã, o evangelho, vai te dar a noção de que você pode ser feliz e satisfeito, não importe a condição que você tenha. Você pode ser um escravo e se converteu, e agora você vai ser o melhor escravo. E vai ser feliz e contente, porque você vai descobrir que essa terra é passageira, logo você estará livre nos céus. Ok? Então, o cristianismo não gera insatisfação, como muitas ideologias hoje em dia gera na mente e no coração das pessoas. Rebele-se contra o seu patrão está te explorando, o seu patrão, né, você é quem produz, então os bens de produção pertencem a quem produz, toda essa ladainha que a gente conhece. O que o cristianismo vai falar é, alegre-se no Senhor. Mas também o cristianismo não é burro e nem cego. Ele vai dizer, olha, se você puder conseguir a sua liberdade, consiga. O cristianismo e o evangelho não te proíbe melhorar de vida.
melhore de vida, não é? A Bíblia diz que as riquezas vêm de Deus, a herança vem de Deus, as bênçãos vêm de Deus. Mas o que o Evangelho nos ensina é a satisfação. Nós estamos satisfeitos com muito ou com pouco, passando fome ou estando com o bucho cheio, né? Parafraseando o apóstolo Paulo. Pois, 22, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Então, a pessoa que era escrava se converteu, agora ela está espiritualmente livre. Só que ela não está espiritualmente livre para fazer o que quiser. Agora ela trocou de mãos de Senhor. Se antes ela pertencia ao diabo, agora ela pertence ao Senhor, né? Ela mudou de dono. Existia uma prática no mundo antigo que era o seguinte: o escravo ele podia juntar dinheiro, juntar recursos, e aí ele ia até o templo de uma certa divindade e se comprava para a divindade. Então ele ia até o templo de Apolo, aqui está um tanto de dinheiro, e eu estou me comprando para eu sair desse senhor, e eu estou me dedicando totalmente a Apolo. Ok? Então ele mudava de senhorio. E parece que Paulo está usando essa forma de pensamento que eles já tinham naquela época, né? Com uma forma de ilustração. E de fato nós pertencemos ao Senhor. Nós somos servos do Senhor. Então, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Então, o que ele quer dizer? Olha, tanto o escravo, como o livre, quando se convertem, os dois viram escravos de Cristo. Está entendendo? Espiritualmente falando, todo mundo é escravo de Cristo, servos de Cristo, não é? Claro, nós somos filhos, nós somos herdeiros. O que nós somos diante de Cristo tem várias vertentes, várias facetas. Somos filhos, olhando por aqui, somos herdeiros, olhando por aqui, somos co-herdeiros, mas também somos servos, somos escravos e por aí vai. 23. Vocês foram comprados por alto preço. Olha só, alguém nos comprou, ainda mantendo essa ilustração de nos comprar para a divindade, né? Mas não se tornem escravos de homens. Quando nós somos comprados por alto preço? Quem nos comprou? Jesus nos comprou. E qual foi o preço que ele pagou? Sangue, ele pagou com a vida dele. E Pedro vai tratar disso, é ou não é? Não fostes comprado com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, o escravo daquela época se comprava para o Deus. Jesus nos comprou para Deus, ok? Isso é redenção. Nós somos redimidos, libertos de um estado de escravidão do pecado, e agora nós estamos livres do pecado. Agora somos escravos de Deus. Mas vamos ser sinceros, né? É muito bom ser escravo de Deus, né? Não tem dúvida disso. E então, comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos de homens, e nem da opinião de homens, nem do domínio de homens. Irmãos, aí pela terceira vez ele manda uma dessa. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Tá? E agora, no 25 ao 28, ele continua falando da mesma coisa, tá bom? Mas antes de entrarmos aqui, sobre esses dois slides, alguma questão? Lidiane, pode falar no microfone? Então, eu uma vez conversando com uma pessoa, aliás, falando a respeito de quando eu saí da escravidão. Aí, essa pessoa ainda permanece lá, né? E ela usou esse versículo. Que cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Mas querendo dizer o quê? Que se ela foi chamada lá, naquele lugar, ela tem que permanecer lá. Usando esse versículo para isso. Totalmente fora de contexto. Sem perceber que, na verdade, ela está sendo escrava de homens, né?
Exatamente. Então, a grande questão, né, é que ela foi chamada? Ela não foi chamada ainda. Se ela fosse chamada, e esse chamado aqui é o vocacionado. É a pessoa que está sendo chamado para sair da onde está. Ela está se convertendo mesmo, né? Lá eles entendem que os que não são chamados somos nós. Eles são chamados. Nós não. Nós caímos da graça. Vocês tudo caem da graça, né? Ela já viveu, acho que quase 8 anos fora de lá. Aí depois ela entendeu que ela tinha que permanecer nas condições em que foi chamada. Então ela voltou. Então, mas olha só que coisa esquisita, né? Que aqui está falando de questões sociais mesmo. Aqui falou de escravo, né? No slide anterior falou de circuncisão, questões cirúrgicas. O próximo aqui vai falar da virgem, né? Do solteiro, sabe? São questões sociais. Não são questões eclesiásticas. Aqui não está falando de igreja, né? Então, assim, é fogo, porque, assim, às vezes eu não sei nem como argumentar, porque você pega o texto... Não, você vê que a gente faz uma leitura normal, do início ao fim, você percebe o que Paulo está falando, né? Aí, às vezes, a pessoa argumenta desse jeito, você fala, por onde que eu começo a explicação? Porque, tipo, tem que desconstruir E é por isso, ainda bem que a Lídia levantou essa bola, porque no finalzinho do 23, ele exorta isso, não se tornem escravos de homens. Porque, com certeza, todo esse monte de regra, né? Aqui de trás, que a gente leu, né? Da circuncisão e circuncisão, essa regra para frente do escravo, do livre, e aí para frente ele vai continuar falando sobre a virgem. Eles tinham dúvidas porque o pessoal derramava essas regras em cima do pessoal. Regrinha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Gente, beleza, nós temos algumas regrinhas, nós temos doutrina na igreja, isso pode, isso não pode. Mas certas doutrinas são de homens. Isso tudo aqui, não, tem que se circuncidar, não tem que se circuncidar, tem que casar, tem que ficar virgem o resto da vida. Isso aí, se a Bíblia não ensina, isso aí você pode chamar de legalismo. Algumas regras, obviamente, nós obedecemos, porque Deus deixou como mandamento. Os apóstolos deixaram como mandamento. O resto é doutrina de homens. Doutrina de homens que só põe pressão, só desgasta e faz com que as pessoas se sintam cada vez mais... E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu tenho percebido nesses meus poucos anos de vida. Quem muito derrama regrinha e cobra e exige na cabeça dos outros, é porque ele mesmo está devendo. Quem canta muito de galo, que é espiritual, muito certinho, olha... Eu acho esquisito, particularmente, eu acho esquisito. Não estou falando, não estou batendo martelo. Não, o pastor falou que todo mundo que vive derramando regra por aí é safado. Não. É uma observação minha. Por isso, assim, que eu tento ser o mais natural possível, porque eu sou assim. Né? Na reunião do conselho, eu sou meio birutinho assim. Claro que na hora do culto a gente dá uma maneirada, né? Logicamente. Mas você vai na minha casa tomar um café, comer o estrogonofe da Jéssica lá, né? Eu sou isso aqui mesmo. Meu Deus do céu. Vamos ficar curioso lá, ó. O presbítero diácono que era vai falar agora.
É um jebuseu. Uma pessoa. É uma pessoa. Nós conhecemos uma pessoa lá da onde tinha vindo, um senhor que é o que você falou, cheio de regras, era o santão, era o cara e cortava todo mundo na espada, porque ele era o homem de Deus. Do mistério. Aí o meu sogro foi fazer um orçamento na casa dele lá e perguntou se tinha banheiro lá na casa, lá tal e tudo mais. Aí o cara foi atrás dele e agarrou meu sogro. Ele agarrou meu sogro lá do. Aí meu sogro, pelo amor de Deus, tá maluco, velho? Ó, irmão, perdoa a minha fraqueza. A fraqueza é sua. Ó, foi pesado, viu? Depois você pergunta pessoalmente aqui. Oi, Célia. Tinha um pastor muito famoso que proibia os membros e colocava aquele peso na cabeça dos membros para não assistir televisão. E na casa dele, no quarto dele, tinha uma bem grande que ele punha dentro do armário para o povo não ver. Não, eu quero uma de 80 polegadas, né? Mas assim, o que está errado, a função pastoral é orientar. Domingo agora eu falei, irmãos, cuidado com o que vocês assistem na Netflix, cuidado com o que vocês deixam o filho de vocês ver no celular. Essa é a função pastoral. Agora, eu não vou ficar filtrando essa série pode, essa série não pode, essa série pode, essa coreana não pode. Não, coreana toda pode, porque não vou, né? Então assim, isso cabe a vocês. Cada um vai responder por si. Eu vou responder se eu ensinei, se não ensinei. Agora, não cabe ao pastor ficar metendo bedelho na vida dos irmãos, né? Eu estou sempre à disposição para visitar, eu estou sempre à disposição para aconselhar. E eu... Não, né? Mas é aquela coisa, eu só sei o que o membro se dá a conhecer, né? Se o pastor não, se a ovelha não quer falar, o pastor não tem como adivinhar. Se o pastor não chamar, o pastor não tem como adivinhar. A menos que ele seja esse tipo que se intromete. Mas eu não faço isso. Eu não me intrometo. Eu ensino. A menos que seja uma situação que está contaminando o corpo. Se você está fazendo algo que é visível, é público, e está influenciando para o mal a igreja, aí é problema nosso. É problema seu e do conselho nosso. Aí a gente vai se ver em algum momento por aí. Né? Mas do contrário, eu não vou me meter na sua vida. Tá? 25 a 28. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Isso, olha só. Quando ele começa aqui, ó, quanto às pessoas virgens, esse quanto às nos leva a entender que alguma pergunta em relação a esse pessoal não casado foi feito, tá? Por isso que ele começa esse parágrafo dizendo assim, quanto às virgens, isso é, porque vocês perguntaram e agora eu estou respondendo em relação a isso aqui. Quanto às pessoas virgens, as que não se casaram, as que são solteiras, nunca tiveram relacionamento sexual, não tem o mandamento do Senhor. Isso é, e eu já falei anteriormente, não tem o mandamento do Senhor no sentido de o Senhor Jesus nunca se pronunciou a respeito disso. Ele nunca emitiu nenhum parecer, nenhuma doutrina, tá? Mas dou meu parecer. E a palavra de Paulo valia, porque ele era um apóstolo, tá bom? Então ele é honesto o suficiente para dizer que Jesus não tinha ensinado nada, mas ele, a partir desse momento, na autoridade apostólica, daria um parecer, tá?
tá? Porque ele, como alguém que pela misericórdia de Deus, era digno de confiança. 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quando ele fala aqui atrás, ó, esses problemas atuais aqui, ó, que está piscando, nós não temos muitas informações. Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo. Se era perseguição, se era alguma coisa específica que estava acontecendo na cidade de Corinto. Eles estavam com problemas, tá? Não descobriu o que era, e os próprios autores teólogos não batem o martelo. Estava acontecendo tal coisa. Alguns dizem que era perseguição, outros dizem que pode dizer respeito à imoralidade, às pressões imorais da cidade, mas seja lá o que for, era pepino, tá? Era problema. Penso que é melhor o homem permanecer como está. Como está como? Eu esqueci meu laser hoje, por isso que eu estou aqui. Mas ele não está falando da virgem, ou melhor, das pessoas virgens, tanto homem como mulher. Então, foi você chamado virgem, permaneça como está. Não foi o que ele disse no parágrafo anterior? Agora ele permanece, ele está na mesma ideia, tá? Penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Então agora ele está realmente pensando no casamento. Não procure se separar. Permaneça casado. Agora você está casadinho, bonitinho, fica aí com seu marido, fica com a sua mulher. Você está solteiro? Não procure esposa. Então, mudou, você se converteu, não precisa mudar de status social, tá? E aí ele continua, não procure esposa, mas se vier a casar-se, não comete pecado. Essa é a liberdade que o cristianismo dá. Você não é obrigado a casar, se casar. Quem é solteiro não deve ser visto como algo ruim. Ué, mas por que será que a mulher lá está com 50 anos e ainda nunca se casou? Ué, qual que é o problema? Não deve haver nenhum tipo de pressão em relação a isso. Aí ele continua, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Pode casar? Pode não casar. Agora, tem um mas aqui. Olha o mas piscando, igual um solzinho, né? Beleza, você não vai cometer pecado. Beleza, você não vai desagradar ao Senhor. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades. Muitas da vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Por que ele está dizendo isso? Ora, olhe para o teu casamento, você vai descobrir. Em todo o contexto, ele vem falando, olha, quem é solteiro, olha, está livre aí, ó, para se dedicar ao ministério, para ser tesoureiro da igreja, para ser presbítero da igreja, para ser pastor. Imagina um pastor solteirão. Ó, Paulo era um pastor solteirão. Para nós socialmente ser esquisito, talvez, mas Paulo era solteirão e era pastor. Então, ele está estimulando o pessoal a, primeiro, não se casar, essa era a opinião que ele tinha, porque a pessoa conseguia se dedicar exclusivamente, totalmente ao ministério. Mas, se a pessoa se casasse, ela ia dividir a sua atenção. E é o que ele vai falar posteriormente, né? Só que é o seguinte, aqui, nós casados vivenciamos isso todos os dias. Porque embora o casamento traga muitas felicidades, gente, os casados aí, dá muita confusão. Dá muitos problemas. Por quê? Os casados enfrentam muitas dificuldades. Porque são dois pecadores que se juntaram. Você que já se sentia insuportável, né? Às vezes você acorda, né? Dá para virar e fala, nossa, eu não estou me aguentando, né? Aí você se juntou com outro que também não se aguenta, porque é cheio de defeito. Aí agora os dois convivem junto. Aí não dá para separar.
É uma ferramenta fenomenal, mas aí no início, todo mundo acha, não, meu casamento vai ser diferente. Não, não vai ser. Não, meu marido, não, minha esposa é a princesa e tal. Nunca, a gente nunca vai discutir. Ah, engano seu. Né? E o pessoal fala, não, eu vou ter um casamento, os adolescentes, os jovens sonham com isso, né? Um casamento feliz. Não, você pode ter um casamento feliz, um casamento abençoado, mas todo casamento vai ter muitas dificuldades. Muitas. Seja de adaptação no início, seja porque talvez você está pensando de um jeito, o seu marido, sua esposa vai pensar de outro, seja por uma simples toalha molhada em cima da cama, seja porque o xixi respingou do vaso e já é a 20ª vez, seja porque ela colocou o suco atrás do leite, né, e se mudou a posição do suco, você não acha, Tiago, é ou não é? Por mais que você olhe ali, ó, tá ali, cadê, Jéssica, o meu celular, eu não estou encontrando, não tá. E tá lá. Aí já foi, né? Já montou. E eu não sei, nós não ter homem, eu vou falar por mim, né? Fez assim, ó. Não desaparece. Você não encontra mais. Ele é assim? É, né? Irmãs, o Geraldo é assim também? Se a chave tá aqui, ó. Tá todo dia aqui. Hein, Juliette? Assim também? Se colocou aqui, ó, um palmo do lado. Hoje eu fiquei assustado. Porque eu entrei no meu escritório, estava com 2 ventiladores lá, até ontem, né? Porque um estava fazendo muito barulho e coloquei outro. Aí eu aproveitei e faxinei tudo bonitinho, porque meu sogro e minha sogra vai chegar amanhã. Deixa eu limpar aqui, né? Porque estava um caos. Tava os 2 ventiladores lá. Hoje de manhã eu entrei. Eu falei, gente, cadê o segundo ventilador? Tava aqui até ontem. Aí eu sentei, continuei fazendo minhas coisas, olhei para o lado, tava lá. 2 palmos para trás estava o ventilador. E eu falei, cara, eu sou muito louco mesmo, né? Então assim, tem dessas coisas, a gente não sei, se perde, né? Então, desde problemas muito pequenininhos até os mais graves, o casamento tem essas dores de cabeça. E ele vai continuar falando sobre isso, hein? Versículos 29 a 31. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Muito bem. Aqui ele fala de forma meio que enigmática, não é? Só que não é tão difícil, não. Ele já começa dizendo, olha, o que eu quero dizer é que o tempo é pouco. O tempo está acabando. E o que ele, a chave para você entender esse tempo acabando é a última frase, que diz aí, porque a forma presente deste mundo está passando. Tudo indica aqui que ele estava pensando na vinda de Cristo. Tá? Ele não sabia em que momento Cristo poderia voltar. Então, todas as coisas dessa terra pode passar no instante. Tudo pode acabar, de repente. E queridos, preste atenção nisso. A circuncisão, a incircuncisão, igual ele tratou, são coisas terrenas. Ser escravo, ser patrão, ser livre, são coisas terrenas. Isso é, são coisas que não estarão no reino dos céus. E outra coisa, ser casado ou não ser casado também é algo desta terra, porque no céu não vai ter isso. Pelo menos a maioria dos teólogos. Os casados daqui, pelo menos os teólogos mais normais, né? Creem que no céu não vai ter casamento. Então, assim, o casamento na Bíblia, como a gente vai ver no próximo slide, é chamado também de coisas mundanas, ou coisas que pertencem ao mundo. Nossa, parece que eu estou piorando. No sentido não de mundano pecaminoso, mas mundano, ali é uma benção. Não de mundano no sentido de pecaminoso, mas mundano no sentido de que só existe nesse mundo, ok?
Nem a comida é mundana, porque quando Cristo voltar e estabelecer todas as coisas, novo céu, nova terra, como a gente já aprendeu, a comida vai permanecer, o casamento não. Tá? Isso. Então, até mesmo o casamento, ele pode ser considerado passageiro. É algo muito bom, muito legal, abençoador, mas não vai ter, tem data de validade. Quando Cristo voltar, acabou. Mas tem igreja que acredita que você vai continuar casado. Sabia dessa? Se não me falha a cachola, acho que os Mormons pensam assim, que você vai continuar casado. Então, rapaz, né? Imagina se os Mormons estiverem certo, pro resto da eternidade vocês vão ficar juntos, né? Mas não estão. Então, vamos voltar. Então, pensando nisso, ele está pensando no seguinte, que a importância, ele está pensando na prioridade, da importância que damos às coisas, tá? As coisas do reino são urgentes. Por quê? Porque tudo que a gente faz em prol do reino tem consequências eternas. Cada alma que, entre aspas, a gente salva, né, que a gente tem participação, essa alma vai viver eternamente no céu, diferentemente das coisas que são terrenas, que são passageiras, tá? Então, por causa desse alerta da volta de Cristo, ele vai dizer, olha, cuidado com o quanto de importância e de prioridade você dá nas coisas. Então, agora, pensando nisso, vamos voltar à leitura, tá? O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Isso é, você tem a sua esposa, ok, continue casado com ela, lembre, foi o que ele acabou de falar, não se divorcie. Mas no que diz respeito à importância, à prioridade, foque também nas coisas do reino. Se dedique às coisas do reino, tá? Como se você não tivesse no sentido de prioridade e de urgência, tá? O reino, ele exige uma certa urgência. Os que choram como se não chorassem. Por vezes você está meio chateadão, mas a obra de Deus precisa ser feita. Você feliz ou você triste, né? Oi? Gripado, querendo ficar em casa assistindo Netflix, não, vá para a igreja e trabalhe. Às vezes você pode faltar, às vezes não pode faltar, não tem o que fazer, né? Até mesmo as pessoas felizes, os que estão felizes, como se não estivessem, porque até mesmo felicidade demais é desculpa para não exercer as atividades que Deus chamou, né? A pessoa ficou meses sem trabalho, pediu oração e tal, agora Deus deu trabalho, agora esquece de ir para a igreja, só vive do trabalho. Eu vi um outro caso assim, né? A pessoa orou por anos, décadas, por um filho. O filho nasceu, a pessoa nunca mais voltou para a igreja, porque agora tem que cuidar do filho. Esse tipo de prioridade exagerada é o que ele está falando, tá entendendo? A pessoa está triste porque aconteceu alguma coisa ruim na família e faz 6 meses que não aparece na igreja porque está 6 meses afundado na lamúria. Né? A pessoa deixou todos os cargos da igreja porque agora se casou. Não, agora tem que me dedicar ao casamento. É disso que ele está falando. Né? Olha, não, beleza, você está casado, mas viva como se não fosse casado. Né? Então ele mantém esse equilíbrio, exatamente. Ele está mantendo aqui um equilíbrio entre as coisas. Nada, absolutamente nada, pode impedir a pessoa de deixar de servir ao Senhor. Os que compram algo como se nada possuíssem, né? Certo? Aqui foi mais um slide expandindo, explicando. Tudo certo aqui? Alguma questão? 32 a 35. E aí a gente finaliza se der tempo. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês.
não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Muito bem, gente, esse parágrafo aqui vai explicar e elucidar muita coisa. Paulo vai dizer, gostaria de vê-los livres de preocupações. Gente, como o casamento dá dor de cabeça, né? Se você acha confuso o seu próprio casamento, tenta aconselhar um casal. Bota um casal na sua frente, um fala uma coisa, aí você pensa consigo, nossa, esse marido é doido, hein? Aí quando você vai escutar o marido, você fala, nossa, essa esposa é doida, né? Aí quando você junta os dois, você fala, meu Deus, os dois são doidos. Aí é um negócio difícil, né? É muito difícil. Por quê? Porque são pecadores, todos nós somos pecadores. Aí quando se junta, aí é pecado em dobro, né? Agora pela igreja inteira, né? Por isso que o pastor fica carequinha. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Então, a pessoa que não é casada vai ter duas preocupações. A preocupação com as coisas do Senhor, o ministério, né? Os cargos, e como agradar ao Senhor, no seu próprio relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Então são as coisas de Jesus Cristo, onde ele se ocupa, e a sua própria relação com Jesus Cristo, tá bom? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Eu acabei de mencionar isso, né? O que são as coisas deste mundo? O casamento. E aí ele continua. Deste mundo, em como agradar a sua esposa. Vamos lá. Primeira parte. Como que o casado se preocupa com as coisas deste mundo? Por causa disso. Você se casou? Você teve um filho. Você vai acordar às 6 da manhã e já vai para a igreja trabalhar? Ou vai se evangelizar? Não. Você tem que preparar café da manhã para o seu filho. Se ele já está em idade escolar, você tem que enfiar ele debaixo do chuveiro. Ou manda ele rabelento mesmo para a escola, não tem problema. E aí você tem que levar ele para a escola. Aí depois você tem que buscar ele da escola. Aí depois você tem que dar o almoço ou janta, dependendo da hora que ele volta. E se ele faz algum curso disso, daquilo, você tem que levar ele, né? Se ele ficar doente, já era, responsabilidade sua. Se ele arrumar briga na escola, a diretoria vai te chamar, já era, responsabilidade sua. E essas são as coisas desse mundo, porque você se casou. Só em relação ao seu filho. A mesma coisa para a sua esposa. É boleto em dobro, é o sonho da casa própria, é o carro que ela quer trocar porque não gosta da cor, é a cor da parede que tem que mudar não sei o quê, a disposição do móvel. Gente, são as coisas corriqueiras, familiares. É as férias que estão se aproximando e daqui a pouco tem que projetar se vai para Barreto, se vai para férias, se vai para a praia, ou se vai para uma casa na praia, ou se vai para a casa na montanha, o que vai fazer? Tudo isso são coisas do mundo relacionado ao casamento. E tudo isso dá trabalho. É você, se ainda está falando aqui do homem, né? O homem como responsável, se ele é solteiro no ministério, é só a boca dele para alimentar. Se você é casado e tem filhos, é a boca da sua esposa e do seu filho para alimentar. Então, por isso que o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo. Porque vem junto, não tem como escapar, não é? E pior, e como agradar a sua mulher. Roque do céu, como que agrada a sua mulher? Enquanto eu estava fazendo a aula hoje, eu falei, ô Senhor, o Senhor é tão bondoso, porque é mais fácil agradar ao Senhor. Porque assim, Deus já se deu a conhecer, né, Tiago? Cadê? Aqui. Eu falei, ô Senhor, obrigado. Porque o Senhor já me deu um manual, né, que é a Bíblia. Já está aqui, está tudo revelado, não precisa adivinhar. Hein, Evandro? Quando a gente se relaciona com Deus, não precisa adivinhar nada, é só estudar. Agora, vai tentar agradar sua mulher. Né? Você vai por aqui, não dá muito certo, você vai por ali também não dá muito certo, né? Aí você tenta agradar de um jeito, é um desafio. É um desafio enorme. Então, assim, agradar ao Senhor, às vezes é muito mais fácil, porque já está ali reveladinho, né? Está ali exposto. E aí, 34, essa pessoa está dividida, o marido está dividido. Tanto a mulher
não casada como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor. Olha só, o foco dessa pessoa é só o Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Então, ela, a mulher, a virgem, ela não precisa ficar se preocupando em relação ao seu marido, ao desgaste dos filhos, ao desgaste da casa, se preocupar em fazer a comidinha do marido. Não, ela vai se dedicar ao Senhor e ponto final. Não é? Muito mais fácil. E ela não está dividida. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, a mesma coisa. O marido se preocupa, mas a esposa também. Poxa, meu marido vai chegar todo cansado, depois de passar o dia inteiro lá no salão, conversando com aquele povo chato, bêbado, que conta os caos da vida. Tadinho, eu vou fazer uma comidinha que ele gosta, eu vou deixar a casinha limpinha, bonitinha, né? Vou mandar o meu filho adolescente dormir em algum outro lugar para a gente ver o Netflix sozinho aqui e tal, ter uma noite gostosa. Tudo isso demanda, né? Não vou tocar nesse assunto que ele fica chateado, não vou pedir aquela hidratação, não vou, né? Deixa para depois. E aí ela se preocupa com coisas desse mundo e em como agradar o marido. Essa é a preocupação dela. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições. Olha só como Paulo, ele não era um líder autoritário e se metia nos detalhezinhos da vida dos irmãos, né? Ele dava as regras gerais, a doutrina geral e o povo que caminhava. Mas, para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Isso é muito interessante. A pessoa que só tem o Senhor como para agradar, ela sim consegue viver em plena consagração ao Senhor, né? Pouquíssimos são os casos aí que a gente conhece desse tipo de gente, né? Que ou não se casou, ou ficou viúva e aí se colocou integralmente à disposição do Senhor, né? No sentido de que não tem ninguém para cuidar, né? Que nem que está vindo um exemplo na minha mente, a Gwen, a missionária Gwen. Ela ficou viúva, não tem ninguém da família para ter que cuidar, foi para o seminário, está lá, se dedicando à obra. Outras pessoas não estão mais casadas, né? Tipo a irmã Célia, uma ótima tesoureira da igreja, se dedica a isso, mas cuida da mamãe, né? E toma tempo, toma muito tempo. Então, é o casamento da Célia. Tem que agradar, tem que fazer comida na hora dela. Quanto a isso, para a Célia, esse ponto aqui, as coisas deste mundo e como agradar mamãe, né? E é difícil também, né? Então, ó, vai ter que concordar. Esse casamento é nós, hein, Célia? Mas é uma benção, mamãe é uma benção. Gente, alguma dúvida daqui? Então tá bom. Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos orar com o nosso irmão presbítero Tiago. Senhor querido Deus, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso aqui, em que pudemos aprender um pouquinho mais da tua gloriosa palavra, Pai. Que tudo que nos foi ensinado aqui, o Senhor guarde na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que a tua palavra nos ensina. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, pelos irmãos que assistiram essa transmissão. Pai eterno, que em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado na nossa vida, que tudo que venhamos a fazer seja sempre pensando, Senhor, no Senhor, em honrá-lo e glorificá-lo. Pedimos proteção na volta para os nossos lares, que o Senhor nos guarde, Pai, e que o Senhor nos ajude a te servir, te amar cada dia mais, desejar cada dia mais aprender do Senhor e ter mais comunhão contigo, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Semana que vem nós não temos aula, tá bom?
porque vai ser a semana que eu vou estar no mestrado lá em São Paulo. Então, quarta-feira que vem vocês estão de folga. Mas aí na outra semana a gente retoma, se Deus quiser, normalmente, tá bom?